Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, tudo bem com vocês? E vamos lá maratonar mais uma vez? Hoje vai ser o penúltimo vídeo da maratona de Provérbios 31. E hoje nós iremos aprender com essa mulher o versículo 30 que diz o seguinte: enganosa é a beleza, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nas nossas vidas hoje. Então, nessa passagem aqui, o Senhor, ele não está tirando o teu exterior, tá, mulher? Ele não está falando para te não cuidar do teu exterior, pelo contrário. Mas ele está falando que o que vai sobrepor a tua beleza exterior é o temor. Porque quando você teme a Deus, você teme a ferir o coração de Deus. Você teme a pecar. Você teme a tomar determinadas decisões que vão ferir a tua intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, ele não está anulando de você cuidar do seu corpo. Ele não está anulando de você não cuidar do seu cabelo, não ir na estética, não fazer exames periódicos, não fazer uma malhação, exercícios físicos, cuidar dos seus dentes. Não, pelo contrário. Faça isso, continue com isso. Mas de nada vale se você não tiver, mulher, temor a Deus. Porque tem muitas mulheres aí que não têm temor a Deus, cuida do seu corpo, mas o seu corpo ela utiliza para outras coisas. Acho que você está me entendendo. Um exemplo. Tem mulheres que elas não se dão valor e se deitam com vários e vários e vários homens, né? Sabemos que há demandas emocionais embutidas nisso aí, que isso fica para um outro vídeo. Mas ela não tem temor. Uma mulher dessa, ela não tem temor a Deus. Se ela tivesse temor, ela se lembraria que o corpo dela é templo do Espírito Santo e não morada de demônios. Porque você sabe, né? Aqui as amadas mulheres cristãs devem saber sobre a ligação de alma, que isso fica para um outro vídeo também. E cada vez que uma mulher se deita com um homem, ela faz uma ligação de alma, né? Então, isso ficará para um outro vídeo. Vou falar sobre ligação de almas ainda aqui. Então, o Senhor está falando que quando você, mulher, teme a Ele, você será louvada. Você será louvada às portas, você será louvada na cidade, você será louvada no teu trabalho, você será louvada em todos os lugares onde você for. E louvor, quando ele fala louvada, ele está falando você vai ser respeitada. Quando você teme a Deus, você é respeitada, mulher. Você sabia disso? E eu quero citar duas mulheres, uma que não teve temor e uma que teve temor. Vou falar primeiramente da que teve temor a Deus. Temos várias mulheres na Bíblia, mas eu quero citar essa mulher, que é a mãe do nosso Salvador, Maria. Quando o anjo foi até ela e disse para ela que ela iria ter um filho, ela não hesitou. Ela não refutou. Ela não contenciou com o Espírito de Deus. Pelo contrário, ela disse: eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua palavra. Temor. Isso significa temor. No livro de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quando uma mulher teme, ela obedece. Maria obedeceu. Agora eu quero citar uma mulher na Bíblia que se chamava Safira, que está no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, se não falha a memória, nesse momento, que ela era casada com um homem chamado Ananias. E Ananias tinha uma herdade, para quem sabe aqui, já leu a Bíblia, para quem já leu as Escrituras, mas esse homem tinha uma herdade, e ele vendeu
Nisso que ele vendeu, ele possuía, gente. Ele possuía, era dele. Nisso que ele vendeu, ele prometeu para o Espírito de Deus que ele iria dar tanto para o templo, ia colocar nos pés dos apóstolos. O que aconteceu? Quando chegou no dia, ele vendeu, ele e a esposa dele sabia, né, do que ele tinha feito o voto com Deus. E o que aconteceu? Ele simplesmente chegou ao templo e chegando lá, Pedro fez uma pergunta para ele, cheio do Espírito Santo, e falou: por quê? Que tu mentiu para o Espírito de Deus? Porque tu mentiu a Deus. Não era tua? A herdade não era tua? Por que tu falou que tu iria vender e ia dar tanto? Beleza, ele foi, por causa disso, o Espírito de Deus falou através da boca de Pedro que ele iria ser fulminado, ia morrer naquele momento, e eu creio que foi um infarto fulminante, trazendo para a ciência de hoje, né? E ele morreu lá, levaram, lá vinha sua esposa, Safira. A mesma coisa ela fez, e aí ele perguntou dela, o seu marido não tinha vendido e tal, tarará. E aí ela pegou e falou sim, mentiu, que nem ele, né? Mentiu que ele tinha vendido por tanto e que tinha dado tanto, né? E aí o Pedro disse para ela que por causa da mentira, ela iria ser fulminada ali também junto com ele. E avisou que ele tinha morrido antes. Então ela caiu no chão, creio eu, infarto fulminante também, e foi levada. Morreu junto com seu esposo por causa de uma mentira. Falta de temor. A falta de temor, ela leva a pessoa a mentir também. Ela leva a pessoa a mentir. Na verdade, um abismo vai chamando outro abismo, porque quando a pessoa começa a temer a Deus, ela vai chamando os abismos, né, para a sua vida, vai pisando, né, nas trevas. Conforme a pessoa vai atuando, ela vai pisando nas trevas, ela vai descendo abismos, né, um abismo chamando outro abismo. Então, o que aconteceu com ela pela falta de temor? Ela morreu. Então, amadas, o que nós aprendemos hoje? Você pode ser bela por fora, mas se você não tiver temor, de nada vale. De nada vale. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o Senhor diz que quando uma mulher teme, ela vai ser louvada, ela vai ser honrada, ela vai ser respeitada. Amém? Então aqui eu finalizo esse penúltimo vídeo. Eu quero aqui declarar e profetizar sobre a sua vida, mulher. Se você está com falta de temor, hoje eu declaro sobre a tua vida, temor ao Senhor. E se você, mulher, já tem temor a Deus, eu profetizo mais ainda, temor no teu coração. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe você poderosamente. E que o teu nome seja honrado, seja louvado às portas. Amém? Deus te abençoe, mulher. A paz do Senhor Jesus.